Boa noite. Começava por aí, boa noite, Sandra. Normal, eu estava só Ana. Mas o mais responde, eu gostava de dizer qualquer coisa. Em primeiro lugar, as minhas desculpas aos telespectadores por este atraso, mas na verdade, lembrarem-se de fazer obras na segunda circular às 10 da noite, com uma fila de trânsito, não lembrar ninguém. E portanto, enfim. Muito bem, vamos ao tema que nos disso, trouxe aqui. Reduzir o déficit em 58% é ou não um bom resultado? Reduzir o déficit e execução orçamental. Eu começo por lhe dizer o seguinte. Eu, em primeiro lugar, tenho que falar da verdade orçamental. E eu não acredito neste Orçamento de Estado. Ponto. E não acredito neste Orçamento de Estado na base daquilo que é aprovado e que não tem nenhuma correspondência com a realidade. Eu começo pelo chamado fenómeno da desorçamentação. Nós temos um país extraordinário em que o Estado português se permite as maiores negociatas com umas empresas que, por acaso, ao que parece, são públicas e que se chamam Estamo e Sagestamo, vendendo aquilo que é nosso, dos portugueses, porque o Estado representa-nos a todos, para que essas empresas, endividando-se na Caixa Geral de Depósitos, paguem aquilo que o Estado já tem e depois, com esse dinheiro, o Estado, o Governo, inscreve como receita no Orçamento de Estado verba que, obviamente, não deveria ser. Depois arrenda esses edifícios e fica a pagar. E, portanto, isto chama-se desorçamentação, falta de verdade orçamental. E, portanto, reduzir déficits assim é muito fácil. E seria muito bom que neste país mas esse exemplo as autoridades... Estou a dar um exemplo porque estamos a falar esta realidade dos 58%. Não tenho a mínima dúvida. Nós estamos a falar de milhões e milhões e milhões e milhões de euros e seria muito bom que as autoridades deste país, que têm responsabilidade por efeito, se lembrassem de investigar o que se passa com a Estemo e a Sagestamo. Esta é a questão primeira. Porque o Estado deve servir, em primeiro lugar, o interesse público, não se deve permitir as negociatas, não deve permitir que pessoas, à custa daquilo que é nosso, do erário público, nessas negociatas tenham vantagem, prejudicando-nos a todos. E quando percebermos que o Estado está num estado de pré-falência, passando a expressão, depois, quem nos governa agora e porventura saia, vai dizer, olha, nós já cá não estamos, não temos responsabilidade de coisa nenhuma. Isto é uma vergonha. E, portanto, fazer orçamentos de Estado, previsões, apresentar números na base daquilo que não tem correspondência com a realidade, não lembra a ninguém. E não pode ser. E prejudica-nos a todos. Esta é a questão primeira. E depois, enfim, o Estado que se permite estas negociatas, e ao que parece mais ou menos impunemente, pelo menos até agora, é o mesmo Estado que depois, tendo uma dívida que duplicou e estando Portugal num quadro recessivo, acha também normal grandes investimentos públicos que implicarão muito mais dívida, na base do crédito que tem que ser contraído, porque há uma enorme comparticipação que é do Estado português, e dívida que depois não temos como pagar, e eu recordo, enfim, não é preciso que agora estamos a emitir dívida a 7%. Deixe-me só pedir que se concentre neste ponto, até porque alimentou o debate até agora, que tem a ver com havia grande expectativa sobre a capacidade do Governo, ou, se quiser, de Portugal, a atingir ou não as metas orçamentais a que se propôs. Temos os resultados de janeiro. E o que é que isto indicia do seu ponto de vista? Isto para mim não indicia nada. Isto não indicia coisa nenhuma. E digo-lhe mais, nós chegamos a um ponto em que se Portugal vai ter que recorrer à ajuda externa, é exatamente porque isto não indicia coisa nenhuma. Porque a verdade orçamental não existe. Porque, enfim, para se apresentar em números vale tudo. Porque, para além do mais, o Estado que se permite gastar acima daquilo que são as suas possibilidades. É o mesmo Estado que, por outro lado, onera quem já não tem mais como pagar. É preciso ver que se alguma coisa cresce do lado ou enfim, se alguma vantagem o Governo pode invocar do lado da receita, é porque aumentou todos os impostos. É porque cortou aquilo que não pode. É porque prejudica aqueles que têm, por exemplo, pensões abaixo do limite da sua própria sobrevivência. E é depois um Estado que, para além do mais, quando era suposto conseguirmos poupar alguma coisa, como enfim, a Conjuntura Nacional aconselharia, não. Vamos fazer grandes obras públicas, optamos por grandes obras públicas, antecipam-se obras públicas, como foi anunciado, e eu até pergunto o que é que prende este Governo nestas obras públicas, o que é que impede de suspender estas obras públicas. E depois só terminar com isto, é que enquanto que o Estado português, melhor dizendo, enquanto este Governo se permite acumular dívida, enquanto este Estado, este Governo, se permite acumular dívida e vai fazer obras públicas para que não tem dinheiro, e vai ter que se endividar ainda muito mais, em compensação, permite-se não pagar.
num procedimento que eu acho que é vergonhoso. O Estado deve ser o primeiro das pessoas de bem. E o nosso Estado não é uma pessoa de bem. E, portanto, Sandy, eu perceber, perante isto, que enquanto vamos agora ter que, enfim, muitos milhões de euros, vamos ter que nos endividar para fazer obras públicas que agora mandavam ao bom senso fossem suspensas. Há tribunais sem telefones. Há edifícios públicos com baldes porque a água cai e não há dinheiro para obras. Serviços públicos com sistemas informáticos paralisados porque não há dinheiro sequer para os arranjar. Farmácias, enfim, que têm créditos de milhões e milhões e milhões de euros que o Estado não paga. Um Estado que é caloteiro. E é isto que se invoca aqui como o grande mérito na base orçamental. Eu teria muita vergonha. Infelizmente o tempo vai-nos dar razão. Enfim, com pena para Portugal ou com prejuízo para Portugal, porque, na verdade, o recurso à ajuda externa parece-me que está cada vez mais... cada vez mais inevitável aqui chegar.